Continuando nossa aula, profeta. Nunca se deve confundir o ministério profético com o dom de profecia. O dom de profecia permanece vigorando até hoje. Ele é explicado, ele é sistematizado, os preceitos para o seu funcionamento são dados na Bíblia, inclusive de modo muito claro lá em 1 Coríntios capítulo 14. Então o dom de profecia permanece. Agora o ministério de profeta, esse cumpriu o seu papel lá na fundação, na organização da igreja. Lembremos que o mesmo texto bíblico que diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, também declara que é edificada sobre o fundamento dos profetas. Fala assim a palavra de Deus em Efésios 2, 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Tá? O profeta era uma pessoa que falava sobre a influência direta do Espírito Santo de Deus. Ele era um homem a quem o Espírito Santo de Deus tomava, revestia e lhe concedia uma revelação sobrenatural da verdade. Essa revelação sobrenatural da verdade, ela se aplicava à igreja em todas as eras e lugares. Então, ele não era alguém que preenchesse todos aqueles requisitos de um apóstolo. Não. Não se diz, por exemplo, que o profeta precisava ver a Cristo ressurreto. Não se diz que o profeta precisava ter um comissionamento pessoal pelo próprio Senhor Jesus. Essas coisas não se diz dele. Contudo, se diz que ele tinha uma palavra da parte de Deus que era inspirada de tal maneira que ela se tornaria o fundamento doutrinário básico para a vida da igreja. Deus usaria os profetas para, através deles, comunicar verdades que seriam essenciais para a vida e a fundação da sua igreja. Por isso é que nós somos edificados sobre o fundamento que é lançado pelos apóstolos e pelos profetas. Assim sendo, o profeta, além de ser alguém que exercia o seu ministério sob uma influência direta do Espírito Santo de Deus, que o dominava, que lhe comunicava a mensagem, que lhe dava poder para apresentar essa mensagem de modo claro, inequívoco, ele também recebia uma revelação da verdade, uma revelação sobrenatural da verdade. E aí, a partir dessa revelação sobrenatural da verdade, que era essencial para a edificação da igreja, ele proclamava essa verdade que teria aplicação para a igreja em todas as gerações e em todos os lugares onde a igreja estivesse presente. Então, esse era o papel dos profetas. Ao lado dos profetas, nós tínhamos aqueles que exerciam o dom da profecia. Eles são chamados de profetas também na Bíblia. Nós temos, nesse caso, homens e mulheres exercendo esse papel. O livro de Atos fala de Ágabo, que era um profeta, que fez duas profecias, uma sobre uma fome que viria e a outra sobre a prisão do apóstolo Paulo. Nós temos também as filhas de Filipe, o evangelista Filipe, que eram 4 jovens que profetizavam, tá? E essas pessoas, elas tinham, sim, uma tarefa, uma missão diante de Deus a realizar na igreja. Deus as separava e lhes comunicava uma verdade, mas não era uma verdade de aplicação para a igreja em todas as eras. Era uma verdade de aplicação imediata para uma igreja local, para uma igreja regional. E essa mensagem, então, seria abraçada pela igreja que, agindo de acordo com essa mensagem, seria edificada e conduzida pelo Senhor. Nesse aspecto, nós ainda temos profetas
que exercem esse dom da profecia junto à igreja local. O terceiro dom ministerial, que será alvo da nossa aula hoje, é o dom do evangelista. O evangelista é uma pessoa muito especial. O evangelista é aquela pessoa a quem Deus deu uma capacitação especial para a comunicação do evangelho. Nós não sabemos exatamente como era o trabalho deles lá nos dias em que a Bíblia foi escrita. Parece-nos que eles, em geral, eram homens que os apóstolos viam como pessoas de muito talento e capacidade dada por Deus, e então os apóstolos os tomavam para si, os treinavam e enviavam para a realização de alguma missão específica visando a fundação da igreja ou visando a solução de dificuldades na vida da igreja ou ainda visando o crescimento da igreja. Filipe foi um dos 7 escolhidos pela igreja que exerceu o seu ministério naquele momento de implantação da igreja, mas depois nós vamos ver esse mesmo Filipe, de quem se diz que era um evangelista, pregando o evangelho em Samaria, depois testemunhando ao etíope no caminho que levava lá para Gaza, e depois nós vamos vê-lo no capítulo 21, lá em Cesareia, vivendo em Cesareia, junto com suas filhas e ali exercendo o seu ministério evangelizador. Também Timóteo foi separado por Paulo, chamado por Paulo, envolvido na obra por Paulo, e Paulo lhe deu a tarefa de pastorear uma das igrejas que ele liderava lá na cidade de Éfeso. E ainda nós temos Tito, que foi deixado por Paulo lá em Creta, conforme Paulo diz, logo na introdução do livro de Tito, Paulo fala o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então Tito provavelmente também era um evangelista que foi deixado por Paulo em Creta para que ele colocasse em boa ordem a igreja, para que aquela igreja pudesse crescer, para que aquela igreja pudesse desenvolver-se. Meu amado, quem é o evangelista? O evangelista é aquele homem que tem uma habilidade especial dada por Deus para comunicar o evangelho de modo relevante, de modo atraente, de modo impactante, de tal maneira que as pessoas são quebrantadas pelo evangelho, as pessoas são alcançadas pelo evangelho e se convertem a Cristo, muitas vezes em grandes números de pessoas, ao ouvirem a pregação do evangelho. O evangelista é aquele homem que vai deixar, como fez o próprio Filipe, vai deixar trabalhos bem estabelecidos e vai partir para abrir novas frentes de trabalho, para estar pregando Cristo onde ele ainda não é conhecido. É muito interessante a história de Filipe, porque Filipe estava pregando em Samaria, muitas pessoas estavam se convertendo e, de repente, sem que nós, à primeira vista, entendamos bem o que acontece, o Senhor fala para ele o seguinte, lá no versículo 26 do capítulo 8 de Atos. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Que coisa interessante. Deus falando com Filipe, lhe dizendo: olha, deixa esse campo missionário em que você está colhendo tanto fruto e vai para a estrada de Jerusalém, Gaza. A estrada está deserta. Nós talvez resistíssemos a isso. Deixar um campo que está florescendo para ir para um lugar deserto. Mas o evangelista, ele tem algumas marcas na sua vida. O evangelista tem uma marca primeira que é sensibilidade à voz de Deus. Ele é alguém que é sensível à palavra de Deus, sensível ao Espírito de Deus, que
entende a voz de Deus e que conhece a voz de Deus. É alguém que, como Samuel diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Depois, o evangelista é obediente. Quando Deus lhe diz para ele deixar um campo e para ele ir para outro campo, ainda que o campo esteja deserto, ele vai. Porque ele sabe que aquele que o está enviando tem uma obra a ser feita naquele lugar. E foi assim que Filipe foi. E quando chegou lá naquele lugar, ele teve aquele encontro extraordinário com aquele homem que era mordomo da rainha Candace. E ele pregou aquele homem o evangelho, aquele homem se converteu, aquele homem foi batizado e aquele homem foi para a sua terra na Etiópia para ser um missionário do Senhor lá naquele local. O evangelista é assim, é alguém que tem esse desejo de pregar o evangelho em obediência a Cristo. O evangelista é uma pessoa que tem amor às almas perdidas. Ele sente o seu coração vibrar. Ele tem no seu coração um desejo ardente de ganhar vidas para Jesus. Ele intercede por essas pessoas. Ele clama a Deus para que aqueles que estão em trevas alcancem a luz. Ele é uma pessoa que está continuamente buscando alcançar outras pessoas para Jesus. O evangelista está pronto a abrir mão da sua tranquilidade, do seu lugar de segurança, para desbravar novos campos, pregando a mensagem da palavra de Deus. Meu amado, nós todos devemos cumprir a obra do evangelista. Olha o que fala a palavra de Deus em 2 Timóteo 4,5. 2 Timóteo 4,5 diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu evangelho. Todos nós devemos ter essa marca em nosso coração como líderes. Devemos ser pessoas que estejam comprometidos em fazer a obra de evangelização, em alcançar outros para Cristo, em pregar o evangelho de Cristo. Agora, Deus concede a algumas pessoas, alguns homens, uma habilidade toda especial, de tal maneira que quando eles pregam o evangelho, essa palavra é compreendida, é aceita, é crida, essa palavra transforma vidas e vidas são salvas por intermédio da obra do evangelista. Sejamos evangelistas e clamemos a Deus para que Ele levante outros evangelistas, outros homens e mulheres que estejam dispostos a pregar o evangelho e a conquistar outras vidas para o Senhor. Termino com aquilo que fala a nossa apostila, dizendo: Deus está à procura de evangelistas para a colheita final. Prontifica-te, que todos nós estejamos nos colocando à disposição de Deus para realizar a boa obra da evangelização, para sermos profetas e evangelistas para esse tempo. Que Deus nos abençoe.